Então, aqui é um roteiro, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é engenharia de dados, falar um pouco sobre a plataforma também, para contextualizar o contexto do projeto, a arquitetura de dados e depois vamos falar sobre o SaaS. Vou falar um pouco sobre o que é engenharia de dados e a gente vai fazer uma analogia em relação a essa área com ferrovias, ou seja, como que para a gente ter uma analogia melhor, algo mais concreto sobre como funciona isso. O que é engenharia de dados? Engenharia de dados é como construir e manter uma ferrovia. Imagine que a gente tem uma fonte de dados bruta, onde o dado não está tratado, onde o dado vem pronto da sua aplicação, do seu projeto em si, que ele gera dados, você consegue armazenar informações, porém você não consegue, a partir deles brutos, conseguir insights, análises e conseguir estatísticas a partir dele. Então existe toda uma esteira automatizada para você conseguir tratar esses dados e conseguir tirar informações a partir deles. Então as principais características são garantir que não haja obstáculos, ou seja, imagina que na ferrovia a gente precisa garantir que não tenha gargalos, que não há atrasos, que não há bloqueios nem erros. Os trilhos também devem suportar tráfego intenso de dados, ou seja, a ideia de uma boa arquitetura é sempre manter ela para que o tráfego seja intenso, não só na quantidade de trens, quanto na quantidade de dados em si. E principalmente a segurança dos passageiros, a segurança dos dados. Vamos lá, eu vou destrinchar um pouco sobre as três cargos relacionados a dados, que são muito comuns e que é muito comum de se confundir. O primeiro é sobre o engenheiro de dados. Imagina que ele é quem constrói e mantém essa ferrovia funcionando perfeitamente de ponta a ponta. O cientista de dados, ele tenta prever dados a partir dos dados que você tem atual, ou seja, ele vai geralmente trabalhar com machine learning, inteligência artificial, para conseguir insights futuros e previsões futuras. O analista de dados, ele trata com os dados presentes, os dados que você já tem e os dados que você quer tirar insights, análises, e são essas as diferenças principais das três funções. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o projeto que a gente trabalha em si, que é a plataforma Brasil Participativo. Bom, a plataforma Brasil Participativo ela é desenvolvida e mantida pelo Lab Livre em parceria com o governo federal. Ela é uma plataforma que surgiu em 2023. A principal função dela é integrar os processos de participação social que a gente tem aqui no Brasil, muito visando a digitalização do nosso governo. Articula processos digitais e presenciais, então ela une esses dois mundos numa plataforma só. Bom, ela é criada para ampliar o diálogo entre a sociedade e o governo e também para o governo saber o que a população realmente está precisando. É utilizada para consultas públicas, conferências, planos governamentais. Então, qualquer cidadão pode entrar nessa plataforma, fazer uma proposta para o governo, que tem questão de agenda dos ministérios, das secretarias, tudo numa plataforma só. Bom, essa plataforma já está funcionando desde 2023 e ela é como se fosse uma mineradora e ela está extraindo minérios todo dia, só que esses minérios ainda estão numa forma bruta. A gente não consegue utilizar eles, até pela questão da quantidade. Hoje é uma plataforma que já está com 1.700.000 usuários diários e mais de 7 milhões de usuários já cadastrados nela. Então é muito dado chegando que o governo em si não consegue analisar e tirar a informação dele. E aí que vem o nosso trabalho de engenharia de dados. Bom, vou falar agora um pouco da nossa arquitetura que a gente implementou e que está funcionando hoje em dia. Bom, essa é uma visão geral da nossa arquitetura. Ela é dividida basicamente em três partes. A primeira parte é o banco de réplica, o Matomo, que hoje eles estão na DataPrev. Ele é onde estão os dados brutos lá. O Matomo é uma ferramenta que a DataPrev, o governo federal, usa para tirar informações sobre visitas do site. E o banco de réplica é onde está armazenado tudo do nosso sistema. Usuários, propostas, textos, visitas. Aí passando, a gente usa como ferramenta principal na nossa esteira de dados a ferramenta chamada Airflow. Ele é um orquestrador de tarefas, basicamente. Então a gente tem um monte de tarefa para fazer com dado, tanto de transformação, carregamento, extração, e quem vai organizar tudo isso, esse fluxo, vai ser o Airflow. Ele é como se fosse o semáforo do nosso projeto. Então ele diz para onde o dado tem que ir, que hora ele tem que ir, depois de quem, qual tarefa vem antes de qual.
Então a gente orquestra tudo isso dentro dessa ferramenta chamada Airflow. Bom, a outra ferramenta que a gente está usando é o DBT. Ele é como se fosse o trem mesmo, onde que ele vai puxar os dados para um lado ou para o outro. Hoje a gente trabalha num banco só, mas esse banco ele tem 3 esquemas, ele tem como se fosse 3 andares, que é o bronze, o silver e o gold. E essa ferramenta DBT é o que vai fazer ele sair da bronze para silver, da silver para gold. E nesse processo existem as transformações, que é exatamente o que o DBT vai fazer. Falando um pouco de como a gente organiza todos esses dados, né, que nem eu já falei antes, a gente tem 3 camadas dentro do nosso banco de dados. A camada bronze é onde estão os dados brutos, então os dados que saem do banco de réplica e do Matomo lá da DataPrev, eles vão cair dentro desse esquema bronze, que são dados gerais da plataforma, sem nenhum tipo de tratamento, a gente só despeja eles lá. E a partir daí a gente tem que começar a fazer um tratamento que a gente não consegue tirar informações nem insights desses dados. Então o DBT ele vai pegar todas essas tabelas que estão nesse esquema e vai fazer alguns tipos de tratamento e levar para Silver. Da bronze para Silver, o tratamento que a gente faz é validar esses dados, porque pode vir com algumas inconsistências do sistema. Então aqui a gente começa a detectar já falhas relacionadas aos sistemas da parte de dados. A gente muda tipo de tipagem, algumas colunas nossas vêm com o formato JSON, que é um formato pesado e que a gente não trabalha dentro do nosso projeto. Então, da bronze para silver, a gente vai arrumar todas as tabelas. E da silver para gold, que é quando a gente realmente tira informação, a gente vai fazer agrupamentos. Então, na silver, por exemplo, a gente vai ter todas as informações de uma proposta só numa linha. Na Gold, a gente já vai começar a fazer aglomerações dessas propostas. Por exemplo, quantas propostas foram criadas por dia? Quantos votos tiveram cada proposta? Quais são os status dessas propostas? Então, aqui a gente já começa a tirar informações que podem ser usadas tanto pelo governo quanto pelos gestores do governo, né, de secretarias e ministérios. Então, esse é um geral. E no final, a gente está usando o Metabase, que é a parte de análise de dados. Então, é ele que realmente vai deixar claro a informação que a gente está tratando nesse tempo todo. Então, aqui a gente faz construção tanto de dashboard quanto de relatórios, que são entregues para a presidência, para os ministérios, para as secretarias e para os próprios gestores de comunidade. Porque como é uma plataforma que basicamente é a população que lida com ela, então a população consegue ter insights também do que está acontecendo na própria plataforma e nas propostas que elas estão criando nesse sistema. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o SaaS, que é o nosso futuro aí com essa plataforma e também de questão de dados. Bom, vou estar falando um pouco sobre o SaaS e sobre o que ele afeta no nosso projeto atualmente. Primeiro, vou dar uma passada sobre o que é SaaS. SaaS é Software as a Service. Então, basicamente, você disponibiliza uma ferramenta, ela como um serviço. Ou seja, em vez do usuário ele estar preocupado em atualizar a ferramenta, manter tudo atualizado em conformidade com o sistema, essa é uma preocupação que a empresa faz. E como que o SaaS da nossa plataforma, no caso do Brasil Participativo, como é uma plataforma de participação social com vários processos, a ideia é que cada município, ou seja, uma instância, ele possa ter a sua própria plataforma de propostas e conseguir ter independência, digamos, das outras. Porque imagina que você acumular propostas de todos os estados, de todos os municípios, e todas as pessoas do Brasil poderem votar, é um pouco, de forma, não o objetivo principal. Você quer que as pessoas da sua cidade, da proposta da sua cidade, que ele possa votar e participar. Né? Então essa é a ideia do SaaS. A gente vai continuar tendo a nossa instância nacional, porém a gente vai disponibilizar para as cidades que queiram terem a sua instância e poderem utilizar ela só para o seu município. Por que isso afeta a gente na arquitetura? Imagine que a gente tem toda essa ferrovia, todos esses dados, todos esses trilhos, todo esse tratamento, e a gente precisa manter isso. E já é bastante difícil você manter para uma instância única. E todas as instâncias que forem surgindo, se o engenheiro de dados ele não conseguir ter capacidade de fazer isso da forma mais otimizada, da forma que eu gaste menos, tanto de recurso quanto de mão de obra, essa é a solução melhor. Então, se o engenheiro de dados não tiver assim, a malícia, a tendência dele é replicar a arquitetura para cada instância. Isso gera um gasto tanto de infraestrutura para você manter servidores, tratamento, tudo mais. Isso tudo é muito fora de controle. Você acaba não tendo não só controle, porém é muito difícil você manter isso em questões financeiras. Então, por exemplo, a nossa solução que foi atual
cada instância ele é tido como um novo banco, ou seja, vou ter uma nova fonte bruta de dados, um dado não tratado. A ideia é que no Airflow dispare com uma ferramenta chamada Spark, que ela literalmente é muito utilizada para a questão de dados muito pesados, muitos bancos, porque ela tem computação distribuída, ou seja, ela consegue paralelizar a execução das tarefas de forma computacional, ou seja, é muito mais otimizado e muito mais rápido. Então a gente manda todos os bancos para cada instância para essa ferramenta do Spark, e aí ela cuida de fazer a ingestão, e a gente vai fazer o seguinte: para cada instância que a gente tiver, a gente vai adicionar um identificador daquela instância. Ou seja, a gente vai acumular todas as diferentes fontes de dados em apenas no mesmo banco que a gente tem atualmente, porém identificando, poxa, esse dado aqui pertence à instância tal, de tal cidade, de tal município. Isso faz com que a gente reutilize essa mesma parte de tratamento e de análise. Por quê? Durante o tratamento, a gente vai ter identificação de qual instância aquela proposta pertence, aquela informação. E aí, durante a análise, a gente só agrupa pela instância que a gente é. Então, eu vou ter lá uma coluna, digamos assim, que vai ter, falando, pertence a tal município, e na hora da análise eu agrupo todas as informações para o município e consigo fazer a análise tanto para cada instância, para cada município e para a nossa geral também, que é a nacional. Então, essa é uma solução que você evita desgaste, tanto financeiro quanto computacional para isso. Aí a gente deixa um toque se tiver alguma dúvida. Não sei se a gente está tendo tempo. Opa. Parabéns pela palestra. Primeiro, eu gosto de falar isso. Você já comentou sobre a identificação dos dados, né? Antes, utilizando para a arquitetura salva. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é se roda em nuvem, e a segunda é qual camada fica a parte da identificação. Vocês vão fazer isso nativo, vocês vão fazer nos partes e vocês depois também. Bom, para a rapaziada que está na transmissão, ela perguntou sobre como a gente identifica as instâncias, onde que ocorre essa identificação e... se é na nuvem. Se é na nuvem. Então, basicamente, a gente não usa cloud, ou seja, a gente não trabalha com ferramentas em nuvem, isso é uma parte muito importante para a engenharia de dados, porém na nossa arquitetura a gente não utiliza. E em relação a quando que ocorre essa identificação, ela ocorre na ingestão aqui na ferramenta Spark. A ideia é que cada instância que percorrer e chegar no Spark, a gente vai ter o código de ingestão em si, a gente pegar o dado da data prévia e passar para a gente, fazer essa ingestão, passar para o nosso banco, e nesse momento no Spark a gente vai ter um código automatizado que pega, também identifica e cria essa coluna para nossas novas tabelas. Então, tem respondido. Então, basicamente, é na parte do Spark, nessa etapa da arquitetura. Mais alguma dúvida? Vocês têm Docker Compose, né? A gente tem disponível com uma ferramenta a gente tem o Docker Compose com essa arquitetura toda pronta, tanto com questão DBT, Airflow, principalmente Airflow, que é uma ferramenta muito utilizada em dados. Então a gente tem disponível no nosso repositório, decidindo Brasil Participativo. Quem tiver interesse, a gente pode passar depois. Inclusive, a gente não só o Docker, mas a gente usa Kubernetes, porque tanto na hospedagem do site e também do banco, por ser algo muito pesado, tudo é na DataPrev. Toda a hospedagem é feita dentro da DataPrev, por se tratar de um projeto do governo federal. E outra questão também que a gente não comentou, mas esse é um projeto de software livre, então o software ele é público. O nosso repositório está hospedado no GitLab. Se vocês procurarem por DecidiMBR, lá vai ter os diversos repositórios de cada setor. Tem um serviço de dados que é o nosso. Então, se você quiser subir o nosso ambiente, você consegue. Então, isso daqui tudo é software livre. A gente só usa a ferramenta de software livre. A gente vai continuar só usando ferramenta de software livre. Primeiro, por se tratar de uma questão governamental de custo, né? A gente não quer gerar custos para o nosso governo. E também que a gente sabe que esse é um projeto que tem que continuar dependendo de qualquer pessoa que esteja desenvolvendo e dando manutenção nele, né? Então, só para deixar claro, se vocês quiserem ter mais informações, vocês conseguem acessar tanto a página do nosso laboratório, quanto também os repositórios, tanto da plataforma,
da nossa arquitetura de dados, tudo está lá disponível e público para qualquer pessoa acessar e poder usufruir também. Mais alguma dúvida? Acho que não, e com isso a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigado pela... Salam aleikum.